Ainda em clima de oração, não senta. Aquilo que o Senhor trazia ao meu coração é que Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Aquilo que o Senhor quer hoje é que nós derramemos o nosso coração sobre Ele. Sabe, que nós derramemos tudo aquilo que nós trazemos aqui hoje. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, assim como a Sofia já rezava. Porque o Senhor quer hoje o nosso coração. Coloca a mão sobre o seu coração e fala para Ele: Senhor Jesus, hoje eu quero entregar o meu coração. Faça aqui o que você quiser. Eu te dou liberdade. Amém. Pode sentar. Boa noite! Ele entendeu. Boa noite! Bom, gente, primeiramente estou muito feliz de estar pregando aqui no Dínamos. E vamos para as apresentações. Para quem não conhece, eu sou o irmão Pedro Jardim, da Fraternidade São João Paulo II. Eu sou noviço. Sim, eu sou noviço da Fraternidade. Eu estou na Fraternidade desde 2021. Tempo já. E, antes de eu entrar na Fraternidade, quem estava aqui na última pregação que eu fiz já sabe. Eu era professor de inglês. E é claro que aqui a gente vai aprender algumas coisas, amém? Então vamos relembrar só que a gente aprendeu da última pregação. Então, em vez de a gente falar amém ou misericórdia, a gente vai falar amen. Fala forte, amen. Ou mercy. Então, se eu quiser falar amém, eu falo forte, eu falo. E se eu falar misericórdia, eu falo? Alright, that's perfect. Vocês vão sair daqui bilíngues, tá? Confia nisso. Bom, primeiro, qual é o meu tema de hoje? O que a gente celebrou ontem? Mais forte. Isso, né? O Corpus Christi, o corpo de Cristo, né? Então, ontem uma festa para a igreja. Quem veio aqui na missa ontem? Aqui com o Padre Ailton, foi a missa. O padre estava inspiradíssimo, falou metade da minha pregação, mas está tudo bem, não tem problema. Eu não entrei em desespero na hora. Mas vamos lá. O meu tema hoje é: a Eucaristia é a nossa estrada para o céu. Vamos falar comigo. A Eucaristia é a nossa estrada para o céu. Ok. Quem trouxe a Bíblia aí fala amen. Amen. Então pega a sua Bíblia, abre aí no Evangelho de São João, capítulo 6. Então a gente vai trabalhar hoje para falar sobre a Eucaristia, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 47 ao 53. Ajuda o amiguinho que está aí do lado a achar a passagem. Vocês acharam amen or mercy? Não, muito na prática, perfeito. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, a tradução que eu peguei é da Bíblia Ave Maria. Então se a sua não for dessa edição vai estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa basicamente. Então vamos lá. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Não, mas um beijo apaixonado, é a palavra, é Jesus que está aqui, dá um beijo apaixonado nela. Aí. Então, vamos lá.
a gente vai trabalhar esse tema em partes, tá? Então, a primeira parte, a gente vai pegar a frase que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu sou o pão da vida. Melhor, Jesus é o pão da vida. Exatamente, a gente não está tão configurado a Cristo desse jeito, né? Então, vamos lá. Quando Jesus está ali, vamos voltar um pouquinho. No começo do capítulo, Jesus está fazendo um discurso na sinagoga de Cafarnaum. E ali ele afirma que ele é o pão da vida. Só que aqui, primeiramente, a gente não está falando da Eucaristia, mas sim esse pão de vida que dá um alimento eterno, esse alimento espiritual. Por quê? Logo depois, a gente vê a frase: vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Por quê? Vamos voltar. Lá na libertação do povo hebreu, quando Moisés libertou eles, Deus, através de Moisés, libertou, eles tiveram que atravessar o mar e passaram no deserto. Mas Deus não deixou eles desamparados no deserto. Ele deu o maná, o pão descido dos céus, para que aquele povo não morresse de fome. Mas aquele pão era um pão físico, era um pão desta terra, que dava vida à nossa vida humana, mas não em si levava para uma vida eterna, não garantia a salvação. E aqui Jesus está trazendo esse contraponto de que ele, além dessa vida, além da vida terrena que nós temos, Jesus é o alimento espiritual que nos leva para uma vida eterna. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: irmão, no caso se for menina e irmã, né? Irmão, irmã, Jesus é o alimento para a vida eterna. Oh, eu gostei, o povo dali entendeu. Oh. E ele diz que ele é o pão descido do céu. Ele é o pão que desceu do céu para que todo aquele que comer não morra, mas tenha a vida eterna. Lá no começo, quando Deus enviava o maná para o povo, era o pão literalmente de cada dia, onde aquele povo não só devia pegar a quantidade certa para cada dia, para aquilo que fosse sustentar aquele povo para aquele dia. Porque se as pessoas guardassem para outro dia, aquele pão estragava, criava um mau cheiro. E Deus não cessava de enviar, por mais que o povo, alguns guardavam e desobedeciam a Deus. Jesus, mesmo assim, naquela situação, quando ele está pregando para os discípulos e todos que estavam na sinagoga, ele sabe que ali iam ter pessoas que iam desobedecê-lo, que não iam seguir suas leis, assim como o povo de Israel do começo. Assim como ele sabia que um dos 12 iria traí-lo. Mas, mesmo assim, Jesus não deixou de dar o seu corpo e o seu sangue para aquele que traiu ele. E isso é a resposta para as nossas preocupações, porque muitas vezes a gente acha: ai, irmão, eu não sou digno de que Deus me ame, eu não sou digno. Sim, você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno. Quem é digno de Jesus? Mas ele mesmo assim se faz esse movimento de se voltar a nós, desse esvaziamento de Deus para nós, e ele se entrega. Claro, de uma vez por todas na cruz, pagando os nossos pecados, mas em toda a missa, onde ele dá o seu corpo e o seu sangue. Amen or mercy? Quando eu fui estudar um pouco sobre a parte da consagração, é legal porque no começo do livro de São João, no prólogo, ele apresenta Jesus como o Verbo era Deus e desde o princípio foi proclamado. E é legal porque se a gente for parar para pensar, na criação da terra, lá no começo não tinha nada. Deus disse e a luz se fez. E a luz? Deus disse e os animais se fizeram, né? Aí, Deus disse e os animais? O poder da palavra de Deus, o poder da palavra viva. Quando a gente pensa sobre a Eucaristia, e é legal porque a gente vê pão, mas quando... Nossa, é muito legal, isso eu mal espero para quando eu for padre. Quando o padre impõe as mãos e ele fala as mesmas palavras do verbo, daquele verbo que se fez carne, aquilo muda. É como se Deus soprasse sobre o padre, na persona Christi, soprasse, e aquele pão ganhasse
a vida. Aquela mesma vida que no começo Deus falou e aquilo tudo se fez. É como se, o padre ontem deu um exemplo muito bom. Que se Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim. Ele pode fazer crescer uma árvore nesse chão? Sim. E por que ele não pode fazer um pão virar o corpo e o sangue de Cristo? E isso para mim na hora, nossa, me deu uma vontade de ir adorar, de ir comungar na hora, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Fala para o irmão que está do lado, Deus não cabe na sua cabeça. Bate assim na cabeça do irmão, ó, Deus não cabe na sua cabeça. Sem agredir o irmão, tá? É só um pouquinho só. E o que é mais legal, quando a gente estuda sobre as palavras da consagração, este é o meu corpo e este é o meu sangue, que foram as mesmas palavras que Jesus disse. E a partir daquele... uma coisa engraçada, né? Porque agora a gente tem 2 padres na nossa comunidade, né? Ordenados por nós, que já temos padre Ailton, mas temos o irmão Samuel e o irmão Barnabé. Quando eles foram ordenados, a gente parecia criança, assim. Eles estavam de casulo, a gente ficava tipo, meu Deus, que legal. Sua benção, irmão, abençoa essa água, que agora eu nunca mais vou tomar água sem ser abençoado. E aí uma vez a gente estava conversando na mesa, e a gente se perguntou, a partir de quando que o pão vira o corpo de Cristo? A partir de quando? O que vocês acham? Valendo R$10. Eu não tenho dinheiro. Hã? Não entendi. É a transubstanciação, mas a partir de que momento? O que o padre faz que aquilo vira o corpo de Cristo? Eu achava que era quando o padre pegava Jesus e põe as mãos e depois ele erguia. O movimento de erguer, porque na minha cabeça fazia muito sentido de, sei lá, Jesus subiu aos céus e aí o pão foi elevado. Assim. Na minha cabeça fazia todo sentido. Mas não. Era quando o padre fala as mesmas palavras de Cristo. Este é o meu corpo. Eu não posso fazer senão dá impedimento de ordem, né? Mas vamos lá. Este é o meu corpo que será entregue por vós. E quando aquela palavra cheia de vida, que assim como no começo criou o mundo, vai sobre o pão, aquele pão não é mais pão, mas é a carne de Cristo. É o corpo de Cristo. E o que é mais legal aqui, independente do estado de como você estiver, independente se você acredita nisso ou não, independente o que as outras pessoas falam, independente que se você não gosta do padre que está celebrando, independente se o padre, sei lá, mas a partir daquele momento, quando as palavras foram ditas, aquilo é o corpo de Cristo. Não muda se você não acreditar, aquilo ainda é o corpo de Cristo. Isso me traz uma esperança porque Deus não cabe na minha cabeça. E por mais que eu não entenda, Deus é Deus. E o corpo de Cristo se faz presente ali, a toda a missa. Por isso que o padre Ailton, quando eu cheguei na fraternidade, na minha paróquia, a gente não tinha missa diária, né? Era missa final de semana, terça dos fiéis defuntos e só. Às vezes Sagrado Coração tinha. E aí eu vi o padre falando sobre a importância da missa diária. E quantos santos falavam sobre a comunhão diária. E aquilo ficava ardendo no meu coração, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu tenho a oportunidade de comungar a Deus todos os dias, e eu não ia. Eu não, sei lá, não pegava um ônibus que era um pouquinho mais longe para uma paróquia que tinha ali, porque é muito longe. É só comungar, comungo no domingo, tá tudo certo. Pecado mortal não tem, tá tudo bom. Olha que cabeça a minha, que não entendia o mistério, ainda não entendo, mas hoje eu compreendo a importância de que Deus está ali, presente na Eucaristia. Ali, a nossa amiga falou, o que acontece quando o padre fala as palavras da consagração é a transubstanciação. Isso eu acho que vocês já sabem, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, transubstanciação. Nossa, quase não saiu de novo. Transubstanciação. Vocês vão perceber que eu vou fazer vocês falar muito, é porque a minha alma de professor não cala, eu preciso fazer isso com vocês, tá? Mas vai dar certo, vamos lá. Então, o que acontece? Na transubstanciação, o que muda é a substância, não a matéria.
O que é a matéria? A gente vai adentrar um pouco de filosofia. E se eu falar qualquer heresia, gente, pelo amor de Deus, vocês estudam lá Padre Paulo Ricardo, ignora o que eu falei, tá? Que eu estou nervoso para mim falar errado do segundo. Mas o que muda é a matéria, o que a gente chama dos acidentes. Então, por exemplo, a matéria da hóstia, ela é pão. E a substância é aquilo que é. Por exemplo, geralmente quando vai explicar, explicam com a caneta. Por exemplo, eu tenho uma caneta vermelha, eu tenho uma caneta azul, eu tenho uma caneta enorme, uma caneta pequena, mas algo em todas essas canetas que são diferentes, dizem aquilo que é. Aquilo é uma caneta. Aí eu tava pensando, vindo pra cá, que exemplo que eu podia dar mais palpável, né? Por exemplo, todo mundo aqui torce para um time de futebol? Sim, se não, vamos junto, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Santos, que é o melhor time do mundo. Gente, relaxa que eu sei, tá? Eu sei da nossa condição. Temos o Corinthians. Temos o São Paulo. E... faltou qual? Eu tinha pensado em 4. Faltou o... o Palmeiras. Tá. Vamos parar para pensar aqui. Nos 4, os 4 são time de futebol? De futebol, sim ou não? Não, peraí. Yes or no? Perfect. Ok. Aqui, a gente muda a matéria. Por exemplo, o uniforme do Santos é branco, o uniforme do Palmeiras é verde. A formação dos jogadores muda. Você tem jogadores altos, baixos. Tá mudando a matéria. Mas alguma coisa, por mais que o time esteja na 2ª divisão, que a gente não vai falar sobre isso, não tem algo que faz o time ser um time? Sim, yes or no? É basicamente isso. Muda aquilo que é. Porque a partir da palavra que dá vida, as palavras de Cristo que dão a vida àquele pão, a substância muda. Então não é mais pão. Aquilo é o corpo de Cristo. Aquilo é o... E a mesma coisa com o vinho. A partir das palavras pronunciadas, aquilo é o sangue de Cristo. Perfect, that's right. Vocês entenderam. Deu bom que eu tava com medo do exemplo de futebol não fazer sentido. O que é mais legal é que assim, a gente tem dúvida, sim ou não? Olha o medo de responder. Eu já tive muitas dúvidas. Às vezes a nossa fé está abalada. Às vezes você está passando por um momento difícil. Às vezes você está frio na fé. E aí você acaba duvidando. Yes or no? É natural. Mas uma coisa que me trazia muito conforto é que desde os primeiros séculos, os cristãos já tinham esse respeito, essa consciência sobre a Eucaristia. E aí é muito legal porque Santo Inácio de Antioquia, que é lá do 1º século, ele diz assim, ó: eles, os hereges que não acreditavam, se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, o ressuscitou. Dá uma salva de palmas para Jesus. E o que é mais legal assim, porque quando você tem a consciência de que lá nos primeiros séculos, os cristãos, eles realizavam as missas, as celebrações deles, em catacumbas, em casas escondidas, com medo de serem perseguidos, serem mortos, mas eles tinham a consciência de que valia a pena aquela perseguição, que valia a pena eles irem e poderem morrer, mas nunca mais voltar, porque eles sabiam que a Eucaristia dava sentido para a vida deles. Aí eu paro e penso, eu não pego um ônibus que me leva meia hora de distância porque eu tenho preguiça. Perdão, Jesus, porque eu não entendi o mistério, porque eu não entendi aquilo, porque a minha fé ainda não me levava àquilo, não me levava a acreditar na verdadeira Eucaristia. Amen? Amen? Tá, próximo passo, eu vou ensinar uma outra frase para vocês, então vamos lá. Jesus, I believe in you. Então vamos falar tudo junto. Jesus, I believe in you. Então tá tipo assim, vocês sabem que vocês falaram em inglês? Jesus, eu acredito, eu creio em você. Mas hoje o que Deus incomodava muito o meu coração
é que hoje a gente saísse desse eu acredito para um eu confio. Para a gente parasse de só mensurar na nossa cabeça, mas a gente dimensionasse isso com a nossa alma, com todo o nosso querer. Vamos lá. A fé da igreja já não vinha muito bem lá pelo século XIII. Isso a gente viu ontem com o padre Ailton falando perfeitamente sobre isso. Onde uma religiosa agostiniana, a Juliana de Carnilhon, ela era uma mística e ela tinha várias visões. E ela teve aquela visão da lua com várias manchas, onde ela sentia, ela via, ela teve o discernimento de que faltava para a igreja uma dedicação, um amor maior para a Eucaristia. E ela comentou com o diácono da época, que depois foi se tornar bispo e depois foi se tornar papa, mas aquela devoção foi propagada ali na região dela, no país dela, na Bélgica, em Liege, na Bélgica. Mas ao mesmo tempo tinha um padre chamado Pedro de Praga. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Pedro de Praga. Quase que não saiu. Pedro de Praga. Padre Pedro de Praga. É isso aí. Esse padre, diz a história, que ele era muito devoto, muito piedoso, era um bom padre. Mas ele trazia dentro de si um questionamento profundo, se Jesus realmente habitava dentro da Eucaristia. E quantos de nós, às vezes a gente vem para a igreja, vem comungar, vem adorar, e parece ser só pão. Parece não ter muito sentido. E às vezes a gente sente: nossa, eu sou o pior cristão católico do mundo. Calma, você não está sozinho nessa. Mas Deus não quer te deixar aí. Ele quer ressuscitar a sua fé. E isso vai acontecer hoje, amém? Amen? Aleluia, vamos lá. Esse padre, na hora da consagração, quando ele disse as palavras, começou a jorrar sangue da hóstia. E aquele sangue caiu no corporal, manchou a pedra do altar. E o padre ficou atônito com aquilo. E depois, gostou do atônito, né? Depois ele levou aquele corporal para o Papa, que viu como uma resposta de Deus. Sim, nós precisamos ter uma festa, uma devoção, um respeito maior à Sagrada Eucaristia. Então, o Papa Urbano IV, ele publicou uma bula, o meu latim está péssimo, Transituridos de Ocmundo. Perdão, que eu domino só o inglês, tá? O latim ficou... Que declarava a solenidade de Corpus Christi, uma festa instituída para que todos os cristãos celebrassem a Eucaristia com amor, com devoção. Então, o Papa pediu a São Tomás de Aquino, ninguém mais que o Dr. Angélico, para cumprir, para criar hinos, porque ele sentia... o Dr. Angélico, Ah, tá ali, ó, o Dr. do Angélico. Ele via que faltava de usar da poesia, da arte. Porque se vocês pararem ver as igrejas, elas têm arte, sim ou não? Oh, perdão, yes or no? Nós temos desenhos quando você entra na Capela Sistina, porque a gente consegue entender que a arte, ela revela o artista. Então, através daquilo que nós cantamos, proclamamos, rezamos, pintamos, nós podemos expressar aquilo que Deus é. Então, São Tomás de Aquino cria o tão sublime sacramento. Vocês conhecem essa música, sim ou não? É o que a gente canta depois das adorações. E aquela primeira procissão de levar o corporal, eita Jesus, de levar o corporal até o Papa, eita Jesus, foi proclamado, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Tá, também não sei o que eu ia fazer, né? Foi entendida como a primeira procissão de Corpus Christi. E então, a partir de hoje, o que a gente conhece como a procissão de Corpus Christi é para declarar para as pessoas, primeiro, a nossa fé, que nós cremos em Jesus Cristo Eucarístico, e para enaltecer nas ruas e adorar o corpo de Jesus. Por isso que quando
é legal que o Padre Ailton sempre diz, né? A procissão precisa ser bem feita, porque ali não é só Jesus, ali é só Jesus. E é essa mudança de atitude que hoje Deus me incomodava muito no coração. Toda vez que a gente fala, pelo menos no meu ciclo de amizade da escola, eu tinha muitos amigos que não eram católicos. E eles não entendiam. Eles, claro, falavam com educação, mas é o pão, a bolachinha. E aquilo não é uma metáfora. Eu não falo de Jesus como uma metáfora. O corpo de Cristo é verdadeiramente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E aí que tá, porque teve épocas da minha vida, até mesmo dentro do convento, que eu cheguei a duvidar. Eu falava, Deus, eu tô aqui, o Senhor tá aí na adoração, e nada acontece. Nada acontece. Mas o que a gente vai ver ao decorrer dessa passagem é que precisa do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer. Volta aí na passagem de São João 6, please. Então, na primeira parte, do 47 até o 51, Jesus disse, ele declarou que ele era o pão do céu. E ali no 52 está escrito assim: a essas palavras, os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E o livro de São João, nos capítulos anteriores, ele conta as histórias de Jesus, sempre colocando como 2 pontos. Jesus se apresenta e cabe à pessoa decidir. Muitos viram todos os milagres de Jesus, mas mesmo assim elas decidiram não crer. E aqui é o ponto. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é o ponto ápice para aquelas pessoas, para aqueles judeus, porque primeiro que eles não conseguiam dimensionar como que um homem vai me dar de comer a sua carne. Eu não vou comer a carne daquele homem. E como um homem pode se intitular filho de Deus? Porque se ele é filho de Deus, ele é Deus, ele se faz igual a Deus. Então os judeus não conseguiam aceitar aquela verdade, não conseguiriam aceitar, aderir. Eles não conseguiam dimensionar aquilo. Mas ali, quando Jesus ressuscita Lázaro, é como se fosse um divisor de águas. Porque para aqueles judeus, a ressurreição de Lázaro foi como se fosse um estopim. Não, nós vamos matá-lo. Mas como que pode uma pessoa ressuscitar a outra? Não, eu não vou acreditar. E é esse movimento que hoje eu quero convidar você a fazer. Não esse movimento de eu não vou acreditar, que Deus prove, que Deus faça, que Deus venha até a mim. Não, a minha fé vai me levar até Ele. Que é aquilo que nós cantamos no tão sublime sacramento. A fé venha os sentidos completar. É como se os meus sentidos físicos só conseguissem ir até aqui. Mas Deus não está aqui. Deus está mais acima. E o que tem que vir para completar os meus sentidos? O que tem que vir para completar os meus sentidos? Com confiança, com fé. O que precisa vir para completar os meus sentidos? A fé. A fé precisa ser esse movimento de saída de si, de saída em correspondência. É quando você vai fazer um retiro e o padre fala para você: olha, meu filho, você precisa discernir sua vocação, porque Deus está pedindo para você colocar o pé, dar o passo, que Ele vai colocar o chão. Como eu vou dar o passo na frente de um abismo onde não tem terra e eu vou dar o chão, eu vou dar o passo? E Deus vai colocar o chão, como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu estou aqui, de irmão. Então se Deus está pedindo para você dar o passo, dá o passo com fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: irmão ou irmã, dá o passo com fé. E aqui o que é mais legal, olha a importância da palavra. Eu fui pesquisar mais ou menos o funcionamento da palavra na mente, e aí as palavras estavam assim. As palavras de uma pessoa não são a pessoa, mas elas expressam o que há na mente, ou aquilo, a consciência da pessoa.
e a vontade da pessoa. Porque, por exemplo, eu não vou falar nada que eu não queira, sim ou não? Perdão. Yes or no? Então, é a junção daquilo que eu acho com o que eu quero dizer. Dá para entender mais ou menos a função da fé e da razão? Aquilo que eu dimensiono, a razão, daquilo com que eu quero, com que eu deposito a minha confiança para crer. É legal que a gente pode olhar como se fosse a cruz. A razão, ela abre os meus horizontes, abre as minhas perspectivas, mas a fé, ela sobe a minha perspectiva, ela sobe o meu olhar, ela faz com que aquilo que eu vi aqui transcenda e dê um sentido para a vida eterna, porque Jesus não é o pão da vida humana, Ele é o pão da vida? O pão da vida? O pão da vida! Amém. Uma salva de palmas para Jesus. E o que é mais legal, você pode, em todos os vídeos do Padre Paulo Ricardo, sobre transubstanciação, sobre a presença real da Eucaristia, como eu fui essa semana, que eu fiquei muito nervoso. Eu falei, por que eu vou pregar sobre Jesus se não vem um padre? Que ele podia só celebrar a missa, não precisava mais de palavras, tinha obra. Mas, assim como eu abri o horizonte das minhas perspectivas, se eu não tivesse a fé, eu não consigo chegar lá. E isso exige uma coisa chamada vontade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, vontade. Você tem que querer. Você tem que sair de si. Bate no peito, vontade. Eu tenho que querer. Eu tenho que sair de mim. Ok, volta aqui. A vontade é uma das faculdades humanas criada por Deus, pela qual o ser humano, a pessoa, é capaz de querer, escolher e fazer outras ações como amar. Porque, aí eu parei para pensar, por que aqui ele colocou amar? Porque o amar é uma escolha, é uma decisão. Quando passa as flores dos relacionamentos, as flores de você estar num convento, de que, nossa, ó Jesus, meu amor, eu serei o amor. E você cansa de esfregar aquele chão todo dia. O amar é uma decisão, é uma vontade. Você tem que querer estar. E nas providências de Deus, essa semana nós tivemos uma formação onde o nosso superior falava, cadê a nossa vontade de santidade? Cadê a nossa decisão de santidade? Cadê no início aquele nosso amor, a nossa decisão de impulsionar a nossa fé, de alimentar a nossa vida de santidade? Antes, no começo, sei lá, a gente ficava, nossa, eu fiquei tão triste porque eu só queria fazer uma caridade e levar a toalha do irmão e ele fez uma piada para mim. Nossa, não vou mais levar. E chorava 3 dias por causa disso. Hoje em dia, nossa, a toalha do irmão tá no chão, eu passo assim, ô irmão, ó, tem que tirar, tá? Porque nós perdemos a perspectiva da santidade no pouco, no pequeno, no dia a dia, no pão. Quantas vezes a gente está com um problema, e isso é um exemplo que eu tento levar muito para a minha vida, que as senhoras da minha paróquia, que vira e mexe, as senhoras estavam com problema, elas iam no sacrário, corre para Jesus. Corre para aquele que consegue. Aí eu ia lá, contava, olha, dona Cida, que Deus a tenha. Olha, eu não sei o que eu faço. Ela, corre para aquele que consegue, eu não consigo não, vai lá. Vamos lá, quer rezar meu Ave Marias? Eu, não, obrigado. Eu vou fazer minha oração espontânea, obrigado. Tadinho do dona Cida, só queria rezar. E é isso. Essa decisão de nós irmos até Jesus, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque muitas vezes a gente é assim, né? Só lembro de Jesus quando eu peco. Ou quando eu tô na merda, ou quando eu tô numa situação ruim, ou quando eu tô assim, nossa, alguém da minha família tá doente. Mas e nos momentos bons? E quando, sei lá, você conseguiu um emprego, você conseguiu um aumento, alguém da sua família vai ter um bebê, e os momentos bons para você vir agradecer Jesus? Eu te amo, cara, você é sensacional. Não por aquilo que você faz, mas porque você é meu pai e você me ama. Cadê a nossa vontade? Aqui uma coisa muito legal, para diferenciar um pouco. Enquanto a inteligência conhece o bem, a vontade
ela escolhe o bem. Ou seja, por mais que você possa conhecer Jesus, você possa conhecer o amor de Cristo, você possa saber que Jesus está presente na Eucaristia, você tem que escolher acreditar nisso. Você tem que querer, você tem que sair de si, dos seus sentidos, para que a fé te leve a uma contemplação em espírito e em espírito e em... Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: irmão ou irmã, você vai sair de si? Agora sim, é fácil sair de si? Yes or no? No, big no. A gente sabe que não é fácil sair de si, porque não é fácil não fazer a nossa vontade. Porque muitas vezes, como diz o padre, nós somos crianças mimadas que nós só queremos a nossa vontade. Yes or no? Olha, sendo bem sincero, a minha vontade, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho que acordar e ficar meia hora ajoelhado. Por que Jesus não sai da hóstia e aparece igual para Santa Faustina para mim? 1h10 que a gente fica agora, graças a Deus. Por que Jesus não vem e cura todas as minhas feridas de uma vez? Por quê? Por que eu ainda tenho que ficar chorando e às vezes o irmão pisa no meu calo e eu fico pé da vida? Por que eu não vejo o cheiro de rosas nesse lugar? Pô, eu sou consagrado a Maria, cadê? Mas por quê? Porque eu entendo que eu quero a minha vontade. Porque eu quero a minha... É igual discernir vocação. Gente, sendo bem sincero, vocês acham que eu teria vontade de usar a sandália de Moisés no frio? Sim ou não? Não. Olha o tamanho da minha testa. Vocês acham que eu ia ter um cabelo raspado para não esconder a minha testa? Não, of course not, não. Of course not. Claro que não. Mas é aí que tá. Nós temos que conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Mas isso não é fácil. De acordo com a nossa doutrina, a nossa vontade, ela foi ferida pelo pecado original. Então é aquela coisa, por mais que você conheça o que é o bem, às vezes você quer fazer o bem, mas você não consegue fazer o bem que você quer. Assim como São Paulo diz: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. É claro que assim, né? São Paulo, às vezes eu não faço o bem que eu não quero porque vai me dar trabalho pegar a toalha do irmão que está no chão. Mas aí é necessário que nós trabalhemos a nossa vontade para isso. É necessário que você precisa alimentar a sua fé. Você precisa alimentar a sua vontade. Aí eu pensei assim: como que eu vou alimentar a minha vontade? Porque dentro da nossa igreja, nós rezamos para que também a nossa vontade se tenha conformidade com a vontade de Deus. E aqui a gente tem algumas coisas para fortalecer a nossa vontade. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá o dedinho assim, ó. Nós vamos exercer as virtudes, especialmente a fortaleza e a temperança. Tá, pausa aí. Fortaleza e temperança. Por quê? Porque a gente precisa se controlar. A gente precisa não fazer a nossa vontade. Quando o nosso amiguinho briga com a gente, eu não posso olhar para a cara dele e berrar e falar que vou te matar. Não posso fazer isso. Eu tenho que olhar e ó Jesus, meu amor, eu serei o quê? Eu serei o quê? Dá o dedinho de novo. Olha a pessoa que ela fala: eu serei o amor. Conta comigo. Coitados. Vamos lá. Continua com o dedinho que tem mais coisa pra gente praticar. Presta atenção, ó. Fala pro seu colega que tá do lado, seu irmão. Precisamos praticar escolhas conscientes do bem. Pausa aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do dia a dia mesmo. Hoje, a gente, para quem não sabe, presta
Para quem não sabe, nós temos uma casa de retiro no Jaraguá. E quem limpa, arruma, coloca roupa de cama são os irmãos. Quem estava fazendo isso hoje era eu. Eu estava varrendo e tinha um quarto que tinha roupa para dobrar, né? Roupa da lavanderia. E tinha um pregador. Aí eu falei assim, vou jogar lá, né? Em cima da cama para ficar lá. Eu joguei o pregador, com a minha mira ótima, bateu na quina da porta e foi para debaixo da cama. Alguém ia ver de pegar aquele pregador? Lugar de pregador é debaixo da cama? O que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá, abaixar e pegar o pregador. Eu fiz isso de primeira? Óbvio que não. Eu continuei a varrer e aí a minha cabeça estava assim, você precisa pegar o pregador. Eu falei, não vou, alguém pega. Você precisa pegar o pregador. Tá, eu vou pegar. Aí eu fui lá e peguei. Porque era uma escolha consciente do bem. E aqui eu não estou me vangloriando, porque eu tinha que ter pego de primeira na hora que eu joguei. Mas é esse exercício de sair de si. Volta com o dedinho aí pro irmão. Nós precisamos ter vida de oração, vida sacramental, que ajudam a minha vontade a se unir a Deus pela graça dele. Ou seja, pode soltar o dedo do irmão. O que acontece? Nós mesmos, por si só, nós vamos conseguir ser santos sozinhos? Yes or no? O que a gente precisa? Da graça, aleluia! Todo mundo, uma salva de palmas para ela. É aquela parte que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Bate no peito, sem Jesus eu nada posso fazer. E é legal porque quando a gente exercita a nossa vontade, a gente sai desse eu conheço o amor de Deus, eu conheço que Deus está na Eucaristia, para aquele eu conheço o amor de Deus, eu conheço que Jesus está presente na Eucaristia, eu sei qual é a vontade de Deus e eu vou fazer por mais que isso sangre, porque eu sei, eu tenho convicção daquilo. Por isso que quando a gente diz eu creio, é um sinal daquilo que eu acho, daquilo que eu dimensiono para aquilo que eu acredito. Então toda vez que você comungar, se lembra que quando o padre ou quem estiver distribuindo a Eucaristia dizer corpo de Cristo, não seja um eu creio, mas seja um eu creio que é o corpo do meu Senhor, que se entregou por mim, que deu a vida por mim, que me salvou, que eu vou conseguir alcançar o céu por causa dele, porque ele é o que dá razão na minha vida, que deu sentido na minha vida, ele se faz presente, porque ele se rebaixou a mim, a você, deu a salvação a nós. E se você acredita, dá uma salva de palmas a Jesus. Fiz igual o Padre Ailton. Tá bom. Agora eu percebi que eu fiz igual o Padre Ailton, né? Tô igual o Padre Ailton. Para isso, o Catecismo da Igreja Católica diz que exige uma adesão pessoal. Ou seja, eu preciso não só dizer, mas eu preciso dizer com fé. Eu preciso viver com fé. É como se eu preciso acreditar com fé. E aí vem algumas perguntas para nós. Não precisa responder, não é de yes ou no. No silence do seu heart aí. No silêncio do teu coração. Sim, sabe? Como tenho professado a minha fé? Como que a gente tem professado a nossa fé? E aqui em 2 âmbitos. No meu dia a dia, como eu tenho vivido? Como eu tenho evangelizado? Hoje a gente vê santos, por exemplo, tem uma entrevista muito legal da mãe do Carlo Acutis, que ela viu que no enterro dele tinha muitos jovens que ela não conhecia. E ela chegou no jovem e perguntou, nossa, de onde você é? De onde você conhece ele? E ele só respondeu, ele me encontrou no mercado umas 2 vezes, falou de Jesus pra mim. Aí eu comecei a ter um encontro, sei lá, fui pra igreja, ele me relembrou de Deus. E hoje eu vim porque eu acredito na santidade dele. Ele parou o menino no mercado e falou sobre Jesus. Como está a nossa profissão de fé no nosso dia, na nossa vida? Eu tenho evangelizado? Eu tenho saído de mim, da minha vergonha, do meu medo? Eu tenho evangelizado com a minha vida antes das palavras? E aí no âmbito da fé dentro da igreja,
Eu tenho comungado com fé, eu tenho comungado com respeito, com ardor, com amor. Eu tenho me direcionado o meu coração nas adorações como: Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Eu tenho confiado em Deus? Outras perguntas. Como eu tenho reagido em meio às controvérsias da minha vida? Porque, por exemplo, para aqueles judeus, como a gente viu no versículo 52, eles não conseguiam dimensionar isso. Eram controvérsias muito grandes, ao qual eles não conseguiam aceitar aquilo. Sabe aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas? Às vezes Deus faz uma coisa na nossa vida que a gente não entende. Como a gente tem reagido a isso? Como eu tenho reagido, sei lá, que Deus está pedindo para mim, para os meus irmãos de noviciário, ficar 1 ano sem falar com a minha família. Sem passar o aniversário da minha mãe e falar: olha mãe, eu te amo. Do meu pai, das minhas irmãs. Como eu tenho aceitado essa contrariedade? Ou como eu tenho, sei lá, para nós que somos servos daqui do Dínamos, que somos leigos consagrados, somos vinculados, como eu tenho ouvido a voz dos meus superiores, dos meus coordenadores? Às vezes, quando o meu coordenador, meu superior, fala algo que é contra a minha vontade, como eu tenho reagido? E isso eu não estou falando: nossa, o irmão é perfeito. Eu vou lá na capela, pelo menos eu entendi que eu tenho um lugar para chorar. Porque às vezes isso dói tanto não fazer a minha vontade que eu preciso ir lá chorar. Porque, ó Jesus, eu serei o amor. Não é fácil, mas a gente consegue. Deus está aí para isso. Para exemplificar essas controvérsias ou essa forma como Jesus se apresenta, do capítulo 2 de São João até o 12, Jesus se apresenta de várias formas. Ele se apresenta de forma generosa ao casal de noivos, de casados, das bodas de Canaã, ao qual ele nem tinha obrigação, ao qual ele mesmo disse que não era a hora dele, mas ele vai lá. Ele atende às preces da mãe e ele transforma aquela água em vinho. Jesus também se apresenta como aquele que exorta, como ele se apresentou no templo, corrigindo aqueles vendedores que tinham feito a casa do pai dele um lugar de comércio. Jesus também se apresenta como aquele mestre dos mestres, onde pegou Nicodemos, que era um mestre, e falou: não, vem cá, para nós vivermos, nós precisamos nascer de novo. É preciso nascer de novo. Ou como a samaritana no poço, que estava suja, na lama, era uma pecadora, mas que ele foi ao contrário. Que ele foi ao contrário daquilo de que todos faziam com os samaritanos. E aí é a pergunta: como Deus tem se apresentado para você? Como Deus, nessa semana, nesse mês, Ele tem se apresentado? Ele tem dado coisas para você de maneira generosa, que às vezes você nem entende aquilo. Ele tem te exortado falando: olha filho, não é assim. A casa do meu pai é lugar de oração. O teu coração é lugar de oração. A comunhão comigo é uma união verdadeira. Ele tem te ensinado coisas novas, coisas que você não sabia sobre a sua fé, sobre os seus comportamentos que às vezes podiam estar errados. Ele te faz um convite: filho, para com isso e nasce de novo através do Espírito. Ou Jesus tem vindo à sua vida assim como foi na samaritana, nos teus problemas, no teu poço, falando: olha, tenha coragem, se enfrenta. Sabe, vem até mim que eu vou te dar uma água, que você nunca mais vai sentir sede. Ou Jesus tem vindo assim como Lázaro, que era um amigo, porque depois do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Hoje você é amigo de Deus, você é amigo de Jesus. Jesus te chama de amigo, e Ele fala: ei filho, e Ele fala o seu nome: ei Tiago, João, Pedro, Maria, sai para fora, vem ao meu encontro. E como a gente tem ido ao encontro de Jesus? Uma das formas perfeitas que a gente tem de explicação disso são os santos, que tiveram um pecado, tiveram um passado, que confiaram na misericórdia de Deus e fizeram do seu presente o amor, a fé. Eles acreditavam, eles se exercitavam, eles faziam essa ascese espiritual.
E de maneira especial, a gente não podia deixar de falar de Carla Kutz, que é o nosso santo jovem dos nossos tempos, que ele não só teve um encontro com Cristo e, sei lá, ele ia para o sacrário, ele comungava igual ele fazia. Mas não, ele teve um desejo maior. Ele teve um desejo maior de levar isso às outras pessoas. E é legal porque no mercado ou na internet, ele fez um site, o meu italiano também não é bom. Miracoli Eucharistic.org. Depois entrem lá, pesquisa lá. Site do Carlo Acutis, que foi o que eu fiz. Vocês vão ver, ele reuniu 129 milagres eucarísticos em 36 países. E depois disso, do tempo que ele faleceu, tiveram outros. E é legal porque, lembra aquele movimento que Deus faz? De ir até o nosso encontro? Olha quantas vezes Deus se utilizou do sobrenatural de novo para vir ao nosso encontro. E o convite que Jesus faz de novo é: ei filho, sai, vem para fora, vem para junto de mim. Carlo Acutis, ele sempre dizia, e esse é o nosso tema: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Aquele sem Jesus eu não posso fazer nada. E ele entendeu que ali na Eucaristia ele tirava a força dele, ele tirava o consolo dele, ele tirava o ânimo dele. Carlo Acutis, eu fui lendo a vida dele e eu ficava encantado porque até ele tinha um babá que ele era hindu, ele era da Índia. E com o exemplo de uma criança, ele se converteu ao catolicismo. Olha o poder, é uma criança. Hoje em dia a gente vê só uma criança. Mas não, desde criança ele conseguiu entender, mas ele conseguiu ampliar. Ele conseguiu levar o olhar de outras pessoas para Cristo, para Deus. E aí eu te digo, vamos passar de um eu acredito para um eu confio? Yes or no? Então no começo a gente falou, Jesus, I believe in you. E hoje, agora o convite é, Jesus, I trust in you. Claro, não é necessário o inglês, mas para que Jesus, eu confio em vós. Assim como nós repetimos no nosso terço da misericórdia, que nós possamos repetir com fervor. Jesus, eu confio em vós. Quando Deus pedir, dá o passo, se você estiver no precipício, você fala, Jesus. Quando alguém da sua família estiver doente e você não tiver mais o que fazer, você vai falar, Jesus. Quando às vezes a sua fé estiver fraca e você estiver duvidando, mas você vai falar, Jesus. Quando você não ver mais soluções para o seu problema. Quando você esgotar tudo o que você pode fazer, que você não sabe mais o que fazer. Você já foi em todos os médicos, você já foi em todos os lugares, já pediu conselho a todas as pessoas. Mas Jesus pede, filho, confia. E aí a gente vai falar, Jesus. Assim como Lázaro escutou a voz do amigo e saiu para fora. Agora eu quero convidar você, sentado mesmo, pode fechar seus olhos. E que nesse momento de oração, coloca a mão sobre o seu coração. Ei, Jesus. Se coloca na presença de Jesus. Sabe? E imagina Jesus na sua frente. Da maneira como você está. Às vezes sujo pelo pecado. Às vezes caído no chão. Às vezes como a samaritana no poço que está vivendo uma mentira. Às vezes como os noivos das bodas de Canaã. E se coloca na presença de Jesus, assim como você vê, como você imagina que Jesus seja. O Jesus flagelado, ou um Jesus misericordioso com seus raios saindo para fora. Hoje Jesus, ele te faz um convite. Ele estende as mãos para você. E ele fala, filho, acredita em mim.
E Jesus faz isso mais uma vez. Ele não precisava fazer isso, porque Ele já deu inúmeras provas. Nós vemos as provas na vida dos outros, na nossa vida, através de milagres, de curas. Mas hoje nós não queremos ser como aqueles que duvidaram. Nós queremos ser como aqueles que acreditaram. Nós queremos ser, Jesus, como aqueles que escutaram a sua voz e que saímos daquilo que nos prende. Que aqueles que saíram da nossa frieza espiritual, aqueles que saíram, sabe Deus, daquela falta de santidade, de querer a santidade, de vivenciar a santidade, daquele túmulo, Senhor, que nos aprisiona, daqueles pecados que não nos deixam viver a graça sacramental. Não, Jesus, hoje nós queremos sair do nosso túmulo, do jeito que nós estamos, Deus, com as mãos amarradas, às vezes fedendo, mas Senhor, nós queremos ir ao Teu encontro, porque o nosso amigo está nos chamando, e eu não consigo mais ficar longe do meu amado. E que você possa escutar essa canção e fazer dela a sua oração. O céu se abriu, eu vi o som da tua voz. E que você possa ver, sabe, que Jesus se faz presente no meio do seu coração, que Jesus se faz presente no meio da sua vida, que você possa estender a sua mão para Jesus, porque Ele é aquele que vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas feridas. Por isso que nós possamos cantar. Tua voz ressoou E eu te escutei. Hoje eu tenho vida. Teu brado de vitória. Teu brado de vitória rasgou o véu da morte. Não há nada mais que te prende. Me encheu de vida. E Ele te enche de vida hoje. Se foram tantos dias escravos de mim mesmo, mas o que me prendia foi quebrado, revogado. Ouvi o teu chamado, chamando o meu nome, gritando o meu nome. e Ele era o meu amigo. Senti o meu amigo, era você. Nós vamos cantar essa canção de novo, do início, porque Jesus já nos libertou. Ele já tirou as nossas amarras, a pedra do túmulo já foi empurrada, e hoje você só precisa dar um passo na fé, você só precisa ir de encontro a Ele. Tua voz, solta a voz, você conhece, e eu escutei. Hoje eu tenho vida. Teu brado de vitória. Teu brado de vitória rasgou o véu da morte E me encheu de vida. E hoje você está livre. Se foram tantos dias escravo de mim mesmo, mas o que me prendia foi quebrado, revogado. Eu vi o meu chamado, gritando o meu nome. Senti o meu amigo. Era você. Era você. Era você. Era você.
E hoje Jesus te faz um convite. E se você estiver pronto para responder esse convite, fica de pé. Sabe? Sai de si. Sai do seu lugar, mas o seu lugar de dentro do seu coração. Esse lugar que duvida da presença de Deus. Esse lugar que está morto, que já fede. Não, sai do lugar. Porque Ele te encheu de vida, assim como no começo. Na criação Ele encheu de vida e hoje Ele quer trazer vida no seu coração. Porque a tumba foi aberta, declare isso. A tumba foi aberta, tua voz me chamou pra vir pra fora. E hoje nós somos livres. Sou como Lázaro, ressuscitado. A morte não venceu. Teu amor me salvou. E agora eu posso cantar. Posso cantar. Sou como lá. Declara isso. A tumba foi aberta. Vai. A tumba foi aberta. Tua voz me chamou pra vir pra fora. Sou como Lázaro, a morte não venceu. E agora posso cantar. Sou como Lázaro, ressuscitado. E declara pro Senhor agora que você não está mais morto. Declara com a sua voz, eu quero ouvir. Fala, Senhor, o Senhor me encheu de vida. E o Senhor me enche de vida todos os dias na Eucaristia. O Senhor me enche de vida através da Santa Missa, através da adoração, Jesus. E se você hoje se encontra como a samaritana que precisa encher esse espaço, ou que você se encontra como Lázaro, morto, que já fede com a sua fé, que você possa pedir para Deus vir sobre o seu coração, porque hoje, Senhor, nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que se encarnou, que doou a sua vida por nós, que nos salvou na cruz, Senhor, mas que a morte não venceu, que a tumba foi aberta, Jesus. O Senhor nos salvou, hoje nós temos vida e que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor se dá no altar, Jesus, todos os dias por nós. E hoje nós queremos declarar, Jesus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que nos dá vida, Jesus. Oh Senhor, nós te amamos, Jesus. Declare, a tumba foi aberta. Eu quero ouvir a sua voz, vai. A tumba foi aberta, Tua voz me chamou pra vir pra fora. E hoje a gente Sou como Lázaro, ressuscitado. a morte não venceu. Não venceu. Teu amor me salvou e agora posso cantar. Sou como só as vozes. A tumba foi aberta, vai. A tumba Foi aberta. tua voz me chamou pra vir pra fora. Sou como Lázaro, a morte não venceu. Morte não venceu. Teu amor Teu amor me salvou. e agora posso cantar. Sou como Lázaro, ressuscitado. A tumba foi aberta, tua voz me chamou pra vir pra fora. Sou como Lázaro, Ressuscitado. a morte não venceu. Teu amor me salvou e agora posso cantar. Sou como Lázaro, Ressuscitado. O Senhor traz muito forte ao meu coração que o Senhor vem restaurando corações de doenças físicas. Porque o Senhor quer tocar o nosso físico, o nosso terreno, para que nós consigamos chegar no eterno. Você que sabe, solta a sua oração.
Sabe, eu quero ouvir a sua voz. Shiria la baralarie, la la larie. Laria larie, la la laria laria larie. Shiria laria laria la. Oria laria larie, la la la. Shiria la 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 barala. Shiria laria 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 la. Não deixe a sua oração esmurecer. O Senhor vem trabalhando em corações frios, devolvendo esse ardor de santidade, trazendo de volta à vida aquilo que estava morto. O Senhor me coloca no coração para todas as pessoas que foram diagnosticadas com depressão, com ansiedade. O Senhor te coloca hoje, o Senhor te chama para fora. Você não foi feito para ser escravo dessas doenças, essas doenças que tanto te prendem. E a sensação que você tem é que você está sempre acorrentado, que você sempre tenta se levantar e você não consegue. Tem sempre alguma coisa te puxando para baixo. Você sente como correntes, você sente como alguém puxando os seus braços. O Senhor Jesus hoje Ele vem te libertar. O Senhor hoje vem começar um processo de libertação, de cura na sua vida. E para você de fato ser curado, você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse da cura. Você tem que tomar posse da cura. Você tem que dar passos. Você tem que dar pequenos passos. E o Senhor Ele vai te chamando para fora. E o Senhor vai te chamando para fora.